Nesta segunda aula de santuário, nós vamos falar um pouco sobre os ministérios do santuário. Este aspecto da doutrina do santuário, dos ritos do tabernáculo israelita, ele é fundamental para que nós possamos entender depois a doutrina do santuário como ensinada pela Igreja Adventista, como ensinada pela Bíblia e esta visão que nós temos de um ministério sacerdotal de Cristo em duas fases no santuário celestial. Isto só é possível se nós entendermos como funcionava o tabernáculo terrestre. E é isto que nós vamos ver agora. Havia dois ministérios no santuário terrestre, o que nós chamamos de serviço diário e serviço anual. Em que eles consistem? O que é isso? Serviço diário era, como o próprio nome diz, era aquilo que ocorria no santuário dia após dia, em que os pecadores traziam as suas ofertas para oferecer, eram oferecidos holocaustos de manhã e de tarde, dia após dia, ao longo do ano, estes sacrifícios eram oferecidos. O serviço diário tinha um propósito específico no contexto do santuário, especialmente em relação à oferta pelo pecado. Porque no serviço diário, o pecado era transferido para o santuário. No serviço diário nós temos holocaustos, incenso e outras ofertas. Mas especialmente na oferta pelo pecado, há alguns elementos importantes que nós precisamos entender. Na oferta pelo pecado havia a confissão do pecado. O pecador, ele confessava o seu pecado impondo a mão sobre a cabeça do animal. Depois que o pecador então fazia esse processo da confissão, ele matava o animal, sacrificava o animal, o sacerdote então colhia o sangue do animal e agora lidava com o sangue nos ritos posteriores sobre o altar e em alguns casos levando o sangue para dentro do tabernáculo. Este rito básico tinha um propósito de transferir pecados. Quando o pecador trazia a sua oferta e confessava o pecador agora retornava para sua casa perdoado. Ele retornava feliz da vida, sua consciência agora estava aliviada, o seu pecado havia sido perdoado e ele podia voltar agora e recomeçar a sua vida. No entanto, o pecado ficava registrado no tabernáculo de alguma forma, através do sangue sacrificial. E isto acontecia dia após dia. Nós nos perguntamos, por que esta noção de pecado sendo registrado no tabernáculo, do ponto de vista dos ritos? Deus queria mostrar para o seu povo que pecado é coisa séria. Nós não podemos brincar com o pecado. Quando a gente comete o pecado, ele fica inscrito na história para sempre. Somente o sangue, somente o sacrifício de uma vida inocente pode apagar aquele pecado. E é isto que Deus estava ensinando para o povo de Israel. O sacrifício era agora levado ao altar, mas o pecado ficava ali. O pecador voltava perdoado, o pecado ficava no santuário, porque Deus assumia então a responsabilidade pelo pecado perdoado. Todo o pecado confessado era transferido para o santuário, dia após dia, durante o ano litúrgico de Israel. Mas agora, eu gostaria de mencionar para vocês aqui uma passagem muito interessante em que a irmã White explica o significado da oferta pelo pecado. Esse texto está naquele pequeno livro, aquela compilação Cristo em seu santuário. Aqui Ellen White explica da seguinte maneira aquele rito, o que nos ajuda a entender. Está aí na tela para vocês. A parte mais importante do ministério diário era a oferta efetuada em prol do indivíduo. O pecador arrependido trazia sua oferta à porta do tabernáculo e, colocando a mão sobre a cabeça da vítima, confessava seus pecados, transferindo-os assim, figuradamente, de si para o sacrifício inocente. Pela sua própria mão era então morto o animal, e o sangue era levado pelo sacerdote ao lugar santo e aspergido diante do véu, atrás do qual estava a arca que continha a lei que o pecador transgredira. Por esta cerimônia, mediante o sangue, o pecado era figuradamente transferido para o santuário. Isso está em Cristo em seu santuário, página 35. Então Ellen White, nesta citação, ela mais ou menos explica o significado básico do rito da oferta pelo pecado. Ou seja, o pecado era diariamente transferido para o tabernáculo. O que isso significava do ponto de vista do tabernáculo, do ponto de vista do rito do santuário? Deixe-me explicar para vocês. A implicação básica
era que o santuário, com a transferência de tantos pecados, dia após dia, o santuário se contaminava. Ou seja, ao final de algum tempo, o santuário estava absolutamente contaminado pelos pecados do povo que haviam sido transferidos para dentro dele. Então Deus designou no programa do santuário, nos ritos do santuário, um momento especial, um dia especial no ano, que nós chamamos de o dia da expiação. O que significa o dia da expiação? Quais são as implicações do que ocorria ali no santuário neste dia? Vamos ver agora. No dia da expiação, havia agora um sistema de ritos, um procedimento cerimonial diferente. Levítico 16 descreve os detalhes do que ocorria no dia da expiação. Nós não vamos entrar aqui em todos os detalhes, mas eu queria chamar a atenção de vocês para um cerimonial muito importante que só acontecia no dia da expiação, que era o rito que envolvia dos dois bodes. O texto diz que cedo de manhã o sumo sacerdote lançava sortes entre dois bodes, um era escolhido para o Senhor e o outro para Azazel. O bode que era sacrificado, aliás, o bode cuja sorte caíra para o Senhor, ele era sacrificado. E o sangue deste bode agora era trazido para dentro do tabernáculo para fazer os ritos de purificação do tabernáculo. Como isso funcionava? Há um diagrama aí na tela que vocês podem ver, que mais ou menos explica o processo do dia da expiação. Como vocês podem ver aí na tela, nós temos uma seta que aponta para o pátio do santuário. Ou seja, os ritos do dia da expiação, eles começavam no lugar santíssimo. Depois eles eram feitos no lugar santo e finalmente no pátio. O que isso nos diz? Que no dia da expiação havia uma obra de purificação do santuário. A ilustração que eu poderia usar para vocês é a seguinte: quando você vai varrer uma casa e você quer limpá-la de fato de forma eficiente, como você faz? Onde você começa? Você começa dentro ou você começa fora? É natural que toda dona de casa sabe disso, todo aquele que ajudou a esposa a limpar a casa e que faz esse trabalho de vez em quando sabe. Se você quiser limpar uma casa, varrê-la de forma eficiente, você começa de dentro para fora. Qual o problema se você começar de fora para dentro? Se você começar de fora para dentro, você vai acabar trazendo impurezas para dentro. Assim, no dia da expiação, Deus deixou muito claro com as instruções para a purificação do santuário. O sacerdote levava o sangue do bode para Azazel para o lugar santíssimo, fazia ali um rito de aspersão próximo ao altar, depois ele vinha para o lugar santo e finalmente terminava no pátio do tabernáculo. Isto era muito importante para mostrar que no dia da expiação havia agora um rito de purificação do tabernáculo. Nos sacrifícios normais, no sacrifício diário, no ministério diário do santuário, era de fato o oposto. Os ritos eram realizados no altar, depois o sacerdote então trazia o sangue para dentro do tabernáculo. Era de fora para dentro, ou seja, eram ritos de contaminação. Assim, isto mostra que este rito do dia da expiação era extremamente importante dentro do sistema sacrificial israelita, porque era o momento em que o santuário era purificado e o povo agora poderia recomeçar uma nova vida com Deus. Dois elementos importantes no dia da expiação, que eu quero agora explicar para vocês, era o rito com os dois bodes e aquilo que eles significavam. Um bode, diz a Escritura, era para o Senhor e o outro bode era para Azazel. Um aspecto importante do dia da expiação era o rito com o bode para Azazel, que ocorria no final de tudo aquilo que havia sido executado dentro do santuário pelo sacerdote. Nós aprendemos em Levítico 16 que no final do dia da expiação, depois que todos os ritos de purificação do santuário haviam sido realizados, o sumo sacerdote colocava as duas mãos sobre o bode para Azazel, confessava sobre ele os pecados do povo e o enviava para o deserto, para que os pecados agora fossem carregados, levados embora para o deserto. Este rito ele é muito importante porque ele mostra que no final do dia da expiação,
aquele que era responsável pelo pecado, ou aquele que simbolizava Satanás, o responsável pelo pecado, era agora punido, era agora expulso da congregação para que ele não mais continuasse incomodando o povo e os pecados agora pudessem ser removidos. Este ponto eu gostaria de elaborar um pouquinho mais, porque tem uma polêmica aqui com alguns dos nossos irmãos evangélicos sobre o significado de Azazel. Porque, como muitos de vocês devem saber, entre os evangélicos é normal a noção de que Azazel é um símbolo de Cristo. Para eles, tanto o bode para o Senhor quanto o bode para Azazel representam facetas diferentes da mesma obra de Cristo. Nós, adventistas, não concordamos, porque nós seguimos o texto bíblico. E o texto bíblico é claro em alguns aspectos ali. Se você ler Levítico 16, você vai perceber que Deus usa ali a expressão, através de Moisés, um bode para o Senhor e outro bode para Azazel. Isso significa que Azazel precisa estar em oposição ao Senhor. Nós temos aqui dois entes, dois seres que estão em oposição. Se um é para o Senhor, o outro precisa representar aquele que é antagonista ao Senhor. Por isso que nós entendemos que o bode para Azazel representa Satanás no contexto do santuário. Além do mais, precisamos notar que o bode para o Senhor era sacrificado. Este bode tinha o seu sangue derramado, o sangue desse bode era levado para dentro do santuário para fazer expiação, o que claramente aponta para o sacrifício de Cristo. O bode para Azazel não era sacrificado. Ele era mandado vivo para o deserto para então, desta forma, fazer a expiação. E de fato a palavra expiação aparece em Levítico 16 em conexão com Azazel. Mas esta expiação não é a expiação substitutiva feita por Cristo, que tomou o nosso lugar, tomou os nossos pecados. A expiação que Azazel faz no contexto do dia da expiação é uma expiação punitiva. Ou seja, Azazel, como representante de Satanás, como símbolo de Satanás, ele sofre agora as consequências e a punição do pecado que ele causou. E ele é assim, então, enviado para o deserto, simbolizando aquilo que vai ocorrer com Satanás durante o milênio e, finalmente, a extinção de Satanás para sempre. Então, do ponto de vista da Bíblia, Azazel representa Satanás e o bode para o Senhor representa Cristo. Agora, um detalhe importante que eu queria mencionar para vocês, talvez nem todos estejam familiarizados com isto, mas é muito importante a gente entender quando a gente dá estudo bíblico, quando a gente entra em diálogo com os evangélicos que pensam diferente sobre esse assunto. E o ponto é o seguinte, preste atenção nisso. Os adventistas não foram os primeiros a dizer que Azazel é um símbolo de Satanás. Alguns pais da igreja entendiam Azazel como Satanás. E antes disso, alguns sábios judeus também interpretavam Azazel como Satanás. Alguns livros da literatura judaica mencionam e interpretam Azazel como o nome de um demônio. Então, não é uma interpretação assim estapafúrdia quando nós dizemos Azazel representa Satanás. Nós não somos os primeiros a dizer isso. Muitos outros disseram antes, porque perceberam na Bíblia esta oposição entre Azazel e Satanás. Então, por essa razão, nós interpretamos Azazel como Satanás, porque isto é o que faz mais sentido do ponto de vista do conflito cósmico, do ponto de vista da mensagem que o santuário está comunicando no seu contexto mais amplo, que é a luta entre o bem e o mal e a final erradicação e extinção do mal. Então tenhamos isto muito claro. Satanás é representado ali no santuário por Azazel. Agora, esse simbolismo é extremamente importante e a gente não deve nunca perder de vista a importância dele. Quais são as implicações daquilo que acontecia no dia da expiação? Três implicações muito importantes. A primeira delas é a vindicação da justiça de Deus. Isso é muito importante. O que Deus está ensinando para o povo ao longo do ano litúrgico para Israel? Deus está perdoando pecados. Deus está assumindo sobre si a responsabilidade pelo perdão que Ele está oferecendo a todo pecador. Cada oferta que vai ali, que é aceita por Deus, é uma forma de Deus aceitar a responsabilidade e perdoar o pecado daquele indivíduo que confessou a sua falta. Então, no dia da expiação, o que Deus está mostrando é o seguinte: eu não sou responsável pelo pecado. Existe uma causa do pecado e essa causa agora precisa ser punida, precisa ser expulsa, precisa ser eliminada. Por isso tem o rito para Azazel, para expulsar a causa do pecado, e Deus desta forma está mostrando para Israel que ele não é o responsável pelo pecado. Ele perdoou o pecado, ele assumiu responsabilidade pelo perdão
que ele concedeu. Mas, em última instância, o responsável pelo pecado é Satanás, que é agora punido simbolicamente com a expulsão de Azazel. Além do mais, o outro elemento importante que nós aprendemos no dia da expiação é que ali naquele processo todo, Deus está revelando o seu amor. Deus está eliminando o pecado, porque agora o pecado não mais pode atrapalhar. O pecado que antes estava registrado lá no santuário, ele, enquanto não fosse eliminado, enquanto não fosse mandado para o deserto, ele estava ali. Ele estava ali para lembrar de que um pecado havia sido cometido, que alguém havia sido um transgressor, e o seu pecado agora estava registrado no santuário por meio do sangue. Quando ocorre o dia da expiação, este pecado é eliminado. Não resta mais memória dele. Esse pecado não pode mais voltar para atrapalhar a relação entre Deus e o seu povo. Esse pecado é eliminado graças ao amor infinito de Deus, que no plano da salvação agora provê uma forma de purificar o santuário e responsabilizar o autor do pecado por tudo que ele causou e assim libertar o povo, o seu povo, do pecado para sempre. O terceiro ponto que eu quero enfatizar aqui agora, e esse é um aspecto muito importante, é também que no dia da expiação nós encontramos uma manifestação da ira de Deus. É difícil a gente falar sobre a ira de Deus, porque é muito mais agradável a gente pregar sobre o amor de Deus. E é isso que a gente deve fazer de fato. O amor de Deus é eterno, ele é infinito. Tudo começa com o amor de Deus e tudo vai terminar e continuar pela eternidade com o amor de Deus. Mas num mundo de pecado, nós não podemos esquecer deste conceito importante revelado no santuário, revelado no rito com Azazel, que é o conceito da ira de Deus. Deus detesta o pecado, Deus odeia o pecado e Deus tem um plano definitivo para eliminar e extinguir o pecado para sempre. Porque o pecado é aquele elemento que de fato atrapalha, que de fato prejudica a relação de Deus com o seu povo. Vamos ver agora alguns detalhes a respeito disso. O ódio de Deus pelo pecado é infinito. E aqui nós temos um paradoxo. Deus odeia tanto o pecado que ele não consegue conviver com o pecado. Finalmente ele expulsa Azazel, ele elimina o pecado do santuário. Mas não nos esqueçamos que ao longo do ministério do santuário, do ministério diário do santuário, dia após dia, Deus toma o pecado sobre si. Deus assume responsabilidade pelo pecado. Ao mesmo tempo, o santuário também nos diz, e eu falei isso na palestra anterior, que vocês poderão ver depois, se quiserem revisar lá, Deus odeia a morte. Deus detesta a morte, porque a morte é a consequência final e última do pecado. No entanto, nos ritos do santuário, Deus aceita e se submete àquele rito de morte que era realizado ali dia após dia. E ele se submete àquilo para poder nos redimir, para poder nos ensinar o plano da salvação e mostrar o quanto custa o preço final da nossa redenção. O quanto o pecado também causa na relação entre Deus e o ser humano. Assim, no rito que envolve o bode para Azazel, no rito do dia da expiação, Deus está manifestando também a sua ira contra o pecado. E nós devemos louvar a Deus, porque o Deus que nos ama é também um Deus de ira. É um Deus que não aceita o pecado, que não admite o pecado, que embora tenha que por algum tempo tolerar o pecado, em última instância, finalmente, este Deus vai extinguir, vai eliminar o pecado para sempre e restaurar este mundo. É isto que nós entendemos, é isto que nós aprendemos com os ritos do dia da expiação. São implicações cósmicas para o plano da salvação. Porque quando nós transpomos o que está ocorrendo no santuário terrestre para o santuário celestial, então nós podemos entender um pouco melhor esta noção do grande conflito entre o bem e o mal, no qual Deus e Satanás se confrontam, no qual as forças do bem lutam contra as forças do mal, mas um conflito que nós sabemos terá um final feliz, porque finalmente o mal será erradicado. Esta é a grande lição do dia da expiação. Dito isto, eu gostaria agora de
falando um pouquinho mais sobre o santuário israelita, nos seus aspectos da sua configuração, do seu acampamento, para que a gente entenda alguns aspectos. Vamos ver aqui, vocês podem ver aí na tela alguns aspectos interessantes que eu quero esclarecer agora. Eu quero falar agora sobre a formação do acampamento israelita. Como vocês podem ver aí nesse diagrama que está aí na tela, Deus deu instruções específicas para as tribos de Israel, que eles deveriam, da forma como eles deveriam se acampar ao redor do tabernáculo. Como vocês podem ver aí, aqui há uma orientação norte-sul, leste-oeste. 3 tribos deveriam estar ao norte, 3 ao sul, 3 ao leste, 3 ao oeste. Cada tribo sabia o seu lugar. E o tabernáculo, evidentemente, estava no centro. O que Deus queria ensinar com esta configuração que vocês estão aí vendo na tela? É interessante a gente entender isso do ponto de vista também do contexto no qual Israel estava inserido, no qual Israel vivia. Esta configuração aí das tribos ao redor do tabernáculo, ela era usada por acampamentos militares na época. Nós temos aqui uma ilustração de um acampamento do exército egípcio, no qual o faraó está no centro e as diferentes unidades militares estão ao redor deste acampamento, da tenda do faraó, quando eles estão agora numa campanha militar. O tabernáculo, com aquela configuração que Deus deu para Israel, Deus queria ensinar uma coisa para eles, mostrar uma coisa. O povo de Israel ali, com as diferentes tribos ao redor do santuário, era um exército em marcha, do Egito para a Terra Prometida. E aqui vocês podem ver em Números 1:51, nós temos aqui uma outra passagem, uma passagem que explica, e diz aqui, quando o tabernáculo houver de partir, os levitas o desarmarão, e quando o tabernáculo se houver de assentar, os levitas o armarão, e o estranho que se chegar será morto. Então havia instruções específicas em relação a montar o acampamento, a organizar as tribos ao redor do acampamento, e instruções específicas sobre como elas deveriam permanecer ali e como o tabernáculo posteriormente deveria ser desmontado para prosseguir a sua caminhada. Mesmo na marcha de Israel pelo deserto em direção a Canaã, havia uma ordem específica que as tribos deveriam seguir. Todo o contexto que nós lemos ali em Números, capítulos 2, 3 e 4 sobre o tabernáculo, mostra que o tabernáculo é o quartel-general de Deus. Ali Deus está como supremo general, ali está o seu povo como seu exército e eles estão marchando em direção à Terra Prometida. Isso nos ajuda a entender por que Raabe, quando recebeu os espias, ela disse, olha, quando nós vimos o que Deus estava fazendo aí com as nações, os nossos corações estavam se derretendo. E Raabe entendeu que aquele povo que estava marchando pelo deserto era o povo que estava sendo comandado por um general diferente de reis humanos. Era o supremo comandante, era Deus que estava ali no meio dele. Nós temos aqui uma lição extraordinária para a igreja hoje. A igreja hoje é o Israel de Deus, que se compõe de todas as tribos, línguas e povos, que inclui também o Israel étnico, porque nós temos israelitas que seguem a Cristo, que são parte deste povo, desse novo Israel que Deus organizou. Então a igreja hoje é o exército de Deus. Não é um exército que luta com armas físicas, com armas humanas, mas é um exército que luta com armas espirituais. É um exército cujo supremo comandante é o Senhor dos exércitos, é o Deus dos céus e da terra. Então isso nos dá confiança de que na nossa caminhada cristã, que nós como novo Israel, que estamos a caminho da nova Canaã, a caminho da terra prometida, a caminho da nova Jerusalém, nós não vamos falhar. A igreja vai vencer, porque o supremo comandante da igreja não é um ser humano, é Jesus Cristo, o Deus homem, que vai ali no meio da igreja como nosso comandante, exatamente como Deus estava no meio de Israel quando eles caminhavam em direção à terra prometida. Eu creio que esses aspectos do santuário que eu mostrei até agora para vocês, nesta aula, dão uma ideia geral para vocês, da beleza do santuário, da importância teológica do santuário, e de uma certa maneira eu espero que com esses conceitos vocês se sintam estimulados a ler, a estudar um pouco mais o santuário, a pregar sobre o santuário e perceber a beleza que nós temos até mesmo em textos como Números, como Levítico, como Êxodo,
que são textos técnicos, são textos a certo ponto difíceis da Bíblia, mas que têm uma mensagem profunda e importante para aqueles que se dedicam a estudá-los e a aprender deles. Agora, dito isso, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o santuário celestial, ainda no contexto do Antigo Testamento. Eu acho que é muito importante que, uma vez que a gente tem essa visão geral do tabernáculo, que a gente veja o que o Antigo Testamento mesmo tem a dizer sobre o santuário celestial. Será que para os israelitas a realidade final e última era o santuário terrestre? Será que eles entendiam que Deus somente habitava ali? Ou existe uma realidade transcendente que é mais profunda e superior ao tabernáculo terrestre? Que tipo de conhecimento, que tipo de vislumbres os israelitas tinham desta realidade? Vamos dar uma olhada agora no santuário celestial, como transmitido, como comunicado a partir do Antigo Testamento. Tem umas passagens da Bíblia que são muito importantes e eu vou colocar algumas delas aí na tela para vocês. Tem 40 e tantas passagens, mas essas poucas que eu vou mostrar dá uma ideia do ensinamento do Antigo Testamento sobre o santuário. E a primeira delas que me vem à mente agora e eu gostaria de mencionar para vocês é Deuteronômio, capítulo 16, verso 15. Esse é um texto muito importante que eu gostaria de mencionar.